Cara, eu criei um plano para poder fazer R$ 800 a mais mensalmente. Esse plano, eu apenas organizei a minha oferta e como eu comunicava os meus serviços. E eu criei um passo a passo para executar ele da melhor forma possível. Esse plano ele serve para profissionais liberais, para pessoas que já são formadas no ensino técnico, em tecnólogos ou no ensino superior. Então, se tu for um administrador, se tu for um advogado, se tu for um profissional de educação física, se tu for um fisioterapeuta, um médico e é tu que faz o teu marketing, eu tenho um plano aqui que ele vai te ajudar. Antes de tudo, já deixa o like aí, já se inscreve no canal, o likezinho da confiança. Se tu é um profissional liberal e tu não quer terceirizar o teu marketing e tu quer fazer dinheiro sem ter que estar investindo dinheiro, eu vou fazer uma série de vídeos aqui nesse canal ensinando isso para profissionais liberais. Eu sou formado em educação física e eu estudo marketing desde quando eu entrei na faculdade porque eu precisava me destacar dos meus colegas. Nesse mercado do fitness, aqui a concorrência ela é muito alta, então eu estudei marketing desde quando eu entrei na faculdade para eu poder oferecer melhor os meus serviços. E baseado nisso, eu criei um plano para poder oferecer o meu serviço e esse plano para mim, toda vez que eu precisava de grana, sempre deu muito certo. Então eu vou passar para ti para tu poder também executar esse plano e poder ganhar dinheiro também. Antes da gente ir para a tela do meu computador, eu preciso te informar que esse vídeo ele vai ser dividido em duas etapas. A primeira etapa ele vai ser passo a passo e a segunda etapa vai ser a prática de como é que tu vai fazer isso. Então bora para a tela do meu computador. O primeiro passo que a gente vai fazer, por mais clichê que ele seja, é definir o quanto que a gente quer receber. Eu já vi muitos profissionais falar que quer ganhar mais dinheiro, mas nunca definiu o quanto. Tá? Então o primeiro passo é definir o quanto quer receber. O nosso segundo passo é definir quais são os serviços que tu oferece, quais são os valores e o número de venda que tu precisa para tu poder atingir aquilo. Então, o primeiro passo é definir quanto é que a gente quer receber. O nosso segundo passo é definir quais são os nossos serviços, os valores e o número de vendas que a gente precisa fazer para poder atingir aquele objetivo. O nosso terceiro passo, então, definir para quem a gente gostaria de vender. Então, tu precisa montar um público conforme o teu objetivo de orçamento, visando características ao máximo desse público para te poder divulgar com a linguagem, formas e formatos certos para poder atingi-lo. E aí aqui vem um detalhe muito importante. Sempre se lembre que o foco aqui é solucionar a necessidade do seu público e nunca ao contrário. Nós montaremos um público com a intenção de direcionar a comunicação para não ficar sem direção. Geralmente o pessoal do marketing fala assim, ó, cria uma demanda, cria uma narrativa em volta de alguma coisa que tu venda e vende para aquelas pessoas. Cria uma narrativa bonita em cima disso, conta uma história e oferece para as pessoas. Top de gatilhos mentais e oferece. Só que na verdade, o que eu acredito? Monta um público, tenta pensar como eles pensam e aí tu vai oferecer para aquele público. Então, para tu poder montar um público de forma simples, para poder começar a divulgar os teus serviços, nós vamos precisar aqui de 5 conjuntos de 5 informações básicas. O primeiro conjunto são os dados demográficos. A idade, qual é a idade do teu público, faixa etária, né, que ela se encontra. O gênero, então, qual o gênero do teu público? Masculino ou feminino? Ou ambos? Qual é a renda desse teu público? Ele ganha 2 mil, 3 mil, 10? E aí a dica que eu dou quando tu for montar isso aqui, tu sempre faz 10 vezes daquilo que tu quer receber. Então, por exemplo, eu quero ganhar R$ 500. Então, meu público, ele precisa, no mínimo, ganhar 5 mil. Porque se eu oferecer um dos meus serviços, que é personal trainer, e acabar vendendo esse serviço, eu precisaria vender um plano só de personal trainer de R$ 500. Isso significa que é 10% do salário de uma pessoa que ganha 5 mil. Se uma pessoa ganha 5 mil, significa que ela se organiza e ela tem dinheiro suficiente para poder me pagar. Então, por isso que eu queria atingir esse público que ganha esse valor. Dando sequência aqui, qual é a escolaridade? Qual é o nível escolar que esse teu público ele se encontra? O nosso quinto é a localização, então onde é que ele mora. Sempre faz baseado na cidade que tu reside. E aí, depois que tu fizer isso, que tu definir esse primeiro ponto, tu vai passar para o segundo ponto, que é o segundo conjunto. Então, são as 5 principais dores do teu público. O que o teu público mais teme? Qual é a maior dificuldade que ele tem? O que ele sente falta? Ou o que pressiona ele? Vai montar isso. Depois, tu vai passar para o nosso terceiro conjunto, que são os 5 principais desejos e anseios do teu público. O que teu público mais quer? O que teu público ele quer melhorar? O que teu público ele quer ser? Ou o que ele quer sentir? Definiu esses 3 principais conjuntos, nós vamos passar para os nossos outros 2 conjuntos, então vai ser o quarto. Quais são os influenciadores que o teu público acompanha ou se inspira para poder melhorar aquela dor dele ou poder buscar satisfazer aquele desejo dele? Tu vai buscar 2 influenciadores singulares, por exemplo, um do fitness, um da alimentação, para poder me inspirar. Então eu olhava conteúdos de um, olhava conteúdos de outro,
fazia o meu conteúdo baseado naqueles conteúdos que ele trazia, que eles traziam no caso. O nosso quinto conjunto ali são quais os canais que o teu público consome. Então, onde é que ele busca as informações? Quais redes sociais ou mecanismos de busca tu acredita que o teu público mais usa para tu poder direcionar a comunicação para aquela plataforma? Quando tu tem essas informações, tu passa a fazer conteúdos baseados nas dores e nos desejos do teu público. Tu passa a fazer conteúdos semelhantes, né, ou inspirados naquelas pessoas que tu sabe que o teu público admira e vai conseguir colocar naquela plataforma que o teu público mais acompanha. Baseado, né, e tu vai usar sempre a linguagem de acordo com aquele público que tu definiu a idade, definiu o gênero, o valor que ele vai ganhar, porque tu vai geralmente definir, quando tu vai fazer essas definições ali, tu já vai saber qual é a comunicação que tu vai utilizar para poder falar com eles, e vai definir qual é a escolaridade. Quanto maior a escolaridade, maior é o nível técnico que tu vai utilizar para poder atingir esse público. E como aqui a gente vai trabalhar só com um negócio local, né, então tu não precisa te atentar tanto à questão da cidade ali. Depois que tu define isso, fica melhor para tu poder, além de ficar melhor para tu poder direcionar o tráfego orgânico, como a gente chama, fica bom também porque já tem um público a poder direcionar o teu tráfego pago, tá? Mas agora a gente não vai falar sobre isso, não é sobre tráfego pago, a gente vai falar somente do orgânico aqui, que não vai investir nada de dinheiro. Para poder fazer R$500, para poder fazer R$800, não precisa colocar nada de dinheiro. O nosso quarto passo aqui, ele é definir 2 canais de divulgação: o estilo, o tom de comunicação. Então, baseado no público que tu montou, tu vai escolher um canal de conteúdo longo, um canal de conteúdo curto, e tu vai escrever, conforme aquele público que tu montou, qual o estilo que mais vai se adequar àquele teu público, que tu vai conseguir conversar com ele. Qual o vocabulário, quais as estruturas das frases, qual é o tom que tu vai utilizar para poder falar com esse público. Então, esse é o quarto passo. O quinto passo, direto ao ponto. De todos os formatos que a gente tem, tu vai fazer apenas conteúdos técnicos e tu vai desenhar esse calendário mensal aqui. Então, tu vai fazer, para feed, tu vai fazer vídeos no formato Reels ou Shorts, para tu poder aumentar a tua visualização. Nas segundas-feiras, tu vai fazer, na primeira semana, um conteúdo sobre dores do teu público. Na quarta, tu vai falar sobre os desejos. Na sexta, tu vai falar sobre dores de novo. Na segunda semana, na segunda tu vai falar sobre os desejos, na quarta dores, na sexta tu vai falar sobre os desejos e assim sucessivamente. Aqui tem um negócio que eu gosto de frisar, que se tu for optar por trabalhar com Instagram, no caso de vídeos curtos ali, a gente tem a possibilidade de trabalhar com os stories, nos stories com as caixinhas de perguntas e enquetes. Então nos stories tu pode fazer o formato foto, mais frase ou vídeo curto, com um tom um pouco mais provocativo, para a gente poder gerar ação, tanto na caixinha quanto nas enquetes, para a gente poder aumentar o engajamento e a quebra de objeções. Então toda terça e toda quinta tu vai fazer, na terça sempre uma caixinha e na quinta sempre uma enquete. E aí um detalhe muito importante é o que muda o jogo na questão de produção de conteúdo. Tu vai criar conteúdo baseado na tua rotina. Por exemplo, ao invés de tu falar assim, 5 dicas de como aumentar a massa muscular, 5 dicas de como tu pode prevenir lesão, traz um contexto sobre algo que tu trabalhou. Por exemplo, eu tive uma aluna que ela tinha grande dificuldade de ganhar massa muscular. E o que a gente fez foi essa estratégia. Número 1, a gente passou a trabalhar com mais carga. Número 2, ela aumentou a injeção de proteína. Isso traz mais atenção da pessoa para dentro do teu conteúdo e ela tem uma conexão maior porque tem uma outra pessoa que já experimentou o teu serviço, tu já fez uma estratégia para essa pessoa e isso te dá credibilidade. Tanto autenticidade, a pessoa vai ver o quanto aquele conteúdo é autêntico e ele mostra para as pessoas o quanto de conhecimento que tu tem. Então isso aumenta a credibilidade. Então quando tu traz a narrativa de alguma situação que ocorreu contigo ou com um cliente, que tu conseguiu ajudar ele com alguma necessidade dele, em qualquer conteúdo, as pessoas têm a percepção de que tu entende do que tu fala e faz e começa a criar uma conexão genuína contigo. Então, toda vez que tu for criar conteúdo, tu já pensa nessa perspectiva. O nosso sexto passo aqui, ele é usar essa estrutura para tu poder fazer o teu conteúdo. Sempre usando as dores e os desejos. A nossa mente primitiva, ela sempre vai ser baseada em cima disso, tá? É fuga da dor e correr ao encontro ao desejo. Sempre vai ser isso. Então, nós sempre vamos utilizar esse mecanismo de fuga e desejo. No feed, principalmente em vídeos, tu vai trazer ali uma frase chamativa, tu vai trazer o contexto, né, e insights logo em seguida,
e tu vai fazer a chamada para ação. Então, tu fez a frase chamando a atenção. Logo em seguida, tu traz o contexto. Os insights, tu vai trazer o problema e a solução. E logo em seguida, tu vai fazer a chamada para ação. Geralmente é isso que tu vai utilizar. Nos stories, tu vai usar vídeos mais fotos, né? No caso é invertido, tu vai usar fotos mais vídeos. Então, uma frase reflexiva e o contexto, as interações e conversão no 1 a 1. Como é que isso funciona? Faz uma foto com uma frase reflexiva, logo depois tu traz o vídeo contando a história e logo depois tu faz uma sequência de stories para a pessoa interagir. No último stories lá, tu pergunta para a pessoa se faz sentido para ela ou não e se ela quer saber mais informações. Quando ela coloca aqui sim na enquete, aí tu chama ela no 1 a 1 e faz essa conversão. O nosso 7º passo aqui é utilizar o método spin selling para poder fazer essa conversão logo depois que a pessoa ela responde os teus stories lá, ou se ela interagiu com a tua publicação. Mas esse é o passo a passo que eu utilizei, que eu passei para outros profissionais, eles utilizarem, para eles fez sentido, né? Tipo, eles tiveram resultados. E eu vou falar aqui resumidamente na prática como é que isso funciona. No caso, o meu objetivo era ter R$500. Então, o meu segundo passo foi discriminar ali quais eram os serviços que eu prestava, quantos eu precisava vender e quanto que eu receberia por vendas totais. A avaliação física aqui, a média da nossa avaliação física é R$50, eu precisaria vender 10, teria 500. Na consultoria tem a consultoria mensal que é 150, eu precisaria vender 4 para poder fazer 600. Ou vender o plano bimestral e vender 2 planos de 500. E aí eu coloquei aqui como mentoria, né? Mas na verdade é o personal trainer, que é o acompanhamento ali mais o plano personalizado. Eu precisaria vender ou 2 pacotes de 2 vezes na semana, que no caso são 320, daria 640, ou vender um pacote de 3 vezes na semana por 480. Depois eu fiz a definição do meu público, então eu coloquei ali que são pessoas de 25 a 45 anos, que a partir dos 25 a pessoa já tem uma certa estabilidade, tem condição de pagar. Para mim era indiferente se era masculino ou feminino, mas aí tem aquela regra que eu falei, tipo, se a pessoa ela recebe 5 mil, se eu quero 500, a pessoa tem que receber no mínimo 5, ela tem que ganhar 5 mil para que não faça tanta diferença no orçamento dela me pagar esse valor. Aqui na minha cidade, geralmente, as pessoas com ensino superior recebem esse valor, por isso que eu defini essa escolaridade. Então, eu fiz os 5 principais dores desse público, escrevi os 5 principais desejos desse público, e aqui, não necessariamente, a gente precisa escrever as 5 influências, né, e os 5 canais de comunicação que o meu público vai estar. No mínimo 2 já bastam. Então, como eu falei, eu peguei 2 angulares para poder me basear. Então, o Felipe Franco, que é do fitness, e o Rodrigo Polesso, que ele é um nutricionista. Então, os dois falavam sobre assuntos que eram, por mais que eram distintos, eles eram angulares. Depois eu passei para os canais. Então, aqui para mim o que mais deu, que o pessoal mais acompanha é o Instagram, né, o YouTube, depois TikTok, por último ali, em último lugar é os blogs fitness e o podcast nem tanto, mas é mais ou menos por aí. Então os canais que eu escolhi foi o YouTube e o Instagram. Então o longo é o YouTube e o curto é o Instagram. O estilo que eu coloquei aqui foram estilos que eles são estilos de equilíbrio, né, no caso formal, técnico, motivacional mas assim da mesma forma, né, com linguagem amigável, sem muitos jargões e de forma encorajadora, e com frases, né, e expressões metafóricas relacionadas ao mundo fitness. O tom que eu utilizei, então, foi empático, motivador, autoritário, né, mas sem ser arrogante, e divertido e leve conforme era apropriado. O vocabulário era voltado para o mundo fitness, então motivação, foco, disciplina, expressões vamos nessa, e alguns exemplos de frases que eu utilizei, né, são aquelas frasezinhas clichês lá, tipo, treinar não é apenas sobre físico, mas é sobre mental, a disciplina é a chave para poder alcançar os seus objetivos. Isso era colocado nos conteúdos. E o 5º e 6º passo que eu trouxe aqui é sobre a criação de conteúdo, baseado então na minha rotina e a estrutura de vendas no 1 a 1. O tipo de conteúdo que eu criei aqui foi um conteúdo técnico, ele é baseado numa aluna minha, né, que se chama Carol, e é aquilo que eu falei, tipo, eu faço a frase chamando a atenção. Então, tu já parou a pensar nos riscos de lesão ao seguir treinos da internet ou de amigos? Aí eu crio o contexto falando sobre a Carol, né, a Carol é uma aluna determinada, que buscava treinos online, tal, eu falo sobre todo o contexto, e aí eu trago nesse contexto de alguns erros que ela cometeu que trouxeram lesões
notificações para ela, para poder trazer como alerta. E aí eu já trago ali no desenvolvimento os erros, que no caso é o problema. Então eu falo o erro número 1, falo o erro número 2, o 3, e aí eu passo, né, eu vou para a virada com a solução. E aí eu falo para ela que ela me procurou, a gente tratou as lesões que ela teve, e aí eu faço uma chamada forte para que as pessoas sintam que elas precisam do meu serviço, né, ou que elas desejem ter o meu serviço. E aí eu boto ali, se tu tá sentindo esse desconforto das articulações e sente que pode evoluir, né, para algo pior, me chama pra gente poder fazer um diagnóstico e prevenir antes que seja tarde. E aí depois no Stories, para poder quebrar objeções, eu fazia a mesma coisa. Eu trazia um vídeo contando essa narrativa da história da Carol, né, nos Stories, e aí no final do vídeo eu botava aqui pra pessoa: agora que eu preciso que tu seja sincero comigo nos próximos Stories. E aí eu trazia o quê? Eu trazia uma enquete. E aí eu usava o método SPIN. O que é o método SPIN? Entender a situação, identificar o problema, fazer uma implicação e a necessidade de solução. Eu trazia essa estrutura dentro do próprio Stories e depois eu continuava no 1 a 1, trazendo também a metodologia SPIN para poder vender para as pessoas. Então, Stories número 1, a identificação da situação, colocava um visual aí, né, uma imagem, e eu colocava aqui o texto: você costuma sentir algum desconforto ou dor durante ou depois dos treinos? Aí a pessoa vai colocar sim, às vezes ou não. Aí identificação do problema, um outro Stories visual. Aí aqui eu tô só trazendo exemplos de contextos. Aí no segundo texto você já parou de treinar ou evitou certos exercícios por medo de se machucar? Aí a pessoa vai botar que sim ou não. Então eu faço esse negócio da pessoa responder que sim ou que não. Aí então a gente vai assim até o final. Aí no quarto aqui, a gente tem a necessidade de solução. Se existisse um plano de treinamento ajustado para o seu corpo, que evita a dor e ainda traz resultado estético que você gostaria de conhecer, aí tu vai colocar a opção de sim, no momento não, quero entender melhor. O que vai acontecer aqui? As pessoas clicarem no sim ou quero entender melhor, tu vai chamar a pessoa no privado, e aí eu botei um exemplo aqui de roteiro para tu poder te basear. Então tu vai chamar a pessoa e vai fazer as mesmas identificações com ela aqui dentro. Bem simples, bem direto, bem dinâmico. E cara, pode parecer que não, mas funciona. Funciona demais. Pode confiar em mim que isso aqui dá certo. Então assim, ó, esse é o plano passo a passo que tu precisa seguir para tu poder vender mais. E, no mínimo aqui tu vai conseguir tirar uns 500, 800 reais. Eu não vou te jogar a tua expectativa lá em cima, mas no mínimo, dependendo do serviço que tu vende, tu vai ter um bom retorno financeiro. E eu vou deixar esse documento aqui lá no nosso grupo exclusivo, tá? No WhatsApp. Tu vai clicar no link aqui na descrição, tu vai te cadastrar, aí tu vai ser direcionado para uma nova página, tu vai entrar no grupo. Lá no grupo, na nossa descrição do grupo, vai estar um link para tu poder acessar os materiais. E aí tu vai acessar esse documento e tu vai preencher ele. O primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E se tu tiver alguma dúvida, é só tu ir lá onde eu já preenchi lá no final na prática e aí tu seguir o exemplo, beleza? Eu espero que tenha gostado do vídeo. Compartilha com algum amigo que é prestador de serviço também e acompanha os próximos vídeos, porque isso aqui vai virar uma série e eu gostaria que tu acompanhasse as próximas séries também, beleza? Tamo junto, é nóis!